Oi, pessoal. Aqui é a Carol Diamond. Estou fazendo com você a leitura do livro de Ouro de Saint-Germain. Hoje a gente entra no capítulo 9 e agora colocando em dia a nossa leitura. Ontem a gente falou sobre o pensamento e sentimento, essa força, esses elementos imprescindíveis para a nossa cocriação consciente e a importância de manter a nossa frequência elevada, uma vez que somos estudantes estudando a luz, né, sobre estudantes da luz, e precisamos manter uma frequência elevada para co-criar uma vida plena, feliz, uma vida muito mais alinhada com a sua essência divina, que é a perfeição, a harmonia. Hoje a gente vai falar no capítulo 9 sobre a meditação. Uma das coisas mais importantes, mesmo para os estudantes sinceros, é a necessidade de dedicar algum tempo à meditação de manhã e à noite, que lhes aquete a atividade externa, para que a presença interior possa surgir sem obstrução. Meditar significa realmente sentir a ativa presença de Deus Criador. Por este motivo, quando se entra em ação, não se deve trazer conosco todas as perturbações que nos ocuparam até aquele momento. Deve-se afastar conscientemente do sentimento e da atenção tudo aquilo que possa perturbar, pois é um momento para entrar em contato com Deus e não para revolver velhos males. Quando se fez aquela afirmação, conheceis a verdade e ela vos fará livres, a intenção foi a de reconhecer e aceitar a atividade da grande presença eu sou. Fazei-vos conscientes de que o eu sou é o primeiro princípio e que é a absoluta segurança de libertação agora mesmo. Conheceis que o eu sou é a ativa presença que governa toda manifestação em vossa vida e vosso mundo perfeitamente. Assim tereis entrado na verdade que vos fará livres. Devo falar de uma coisa, devo falar de uma coisa que seria cômica se não fosse tão séria. Vós castigaríeis vosso cachorrinho se, constantemente, trouxesse ossos da cozinha para o tapete de vossa sala? Naturalmente vos pareceria que seria uma atitude imprópria. Não sabeis, amados estudantes, que, quando permites que vossos pensamentos remexam experiências desagradáveis, estáis fazendo o mesmo que o cachorrinho? É de lamentar ser tão difícil fazer os estudantes compreenderem que nunca, sob nenhuma hipótese, se deve prender a água que já passou sob a ponte. Em outras palavras, as experiências desagradáveis, as perdas ou qualquer imperfeição que ocorrerem em vossa vida não devem jamais ser seguradas e presas ao presente. Se uma pessoa entrou em um negócio e fracassou, isto ocorreu sempre por desarmonia mental de sua atitude e seus sentimentos. Se cada indivíduo, em circunstâncias semelhantes, mantivesse com firmeza a certeza de que só existe Deus Criador em ação, alcançaria o êxito mais perfeito. Desde o momento em que tendes livre-arbítrio, aquele que não controla seu mundo sensorial encontrar-se-á destruindo todo o seu mundo, e o alheio também. Tal é a grande lei. A menos que o estudante corrija seus pensamentos e sentimentos, mantendo-os corretos, todo ser encarnado cometeu uma quantidade de erros. Por essa razão, vós não deveis permitir uma atitude de eu não sou mais santo que tu, ou eu sou mais santo que tu. Mas, pelo contrário, deveis invocar a lei do perdão, já que estáis enviando crítica, condenação ou ódio em relação a outro filho ou filha de Deus Criador. Em vez disto, deveis dizer mentalmente à pessoa indicada: mando-vos a plenitude de meu amor divino, para que vos abençoe e prospereis. Esta é a atitude que vos livra dos fracassos da atividade externa e prosperarais assim. Aqueles que estão constantemente pensando e discutindo algum negócio que fracassou, devem saber que afinal serão eles próprios destruídos se não apelarem à lei do perdão para pagar completamente a situação. O estudante que se mantiver
em atitude vingativa por algum mal imaginário ou real, terá para si mesmo a incapacidade mental e física, paralisia ou mal de Parkinson. Aquele ditado antigo, a menos que perdoeis, como esperais ser perdoado? É uma das mais graves leis da experiência humana. Se pudesseis ver como aderem a vós as coisas que já não desejais, colocando ainda vossos pensamentos em discórdias que não têm solução, aderia de imediato à lei do perdão. O mais importante, o mais importante que a humanidade está buscando, em realidade, é a paz e a liberdade, que sempre são as portas da felicidade. Não há mais do que uma só maneira de receberdes isto. É conhecerdes a Deus Criador na presença. Eu sou, e que esta presença é a única inteligência atuante em vossa vida e em vosso mundo a todo momento. Adotai isto, vivencie-o. Uma das coisas mais assombrosas que testemunhei desde que estou no estado ascensionado é a ideia distorcida da liberdade financeira. Há apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que é a de conhecerdes e sentirdes com todas as fibras do seu ser. Eu sou a substância, a opulência, já aperfeiçoadas no meu mundo, de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Esta é a liberdade financeira verdadeira. Este conceito atrará para vós e a conservará. Por outro lado, o homem pode usar consciente ou inconscientemente o necessário desta presença eu sou ou desta energia divina para acumular, através da atividade exterior, milhões de dólares. Mas onde está a segurança de que os conservará? Eu vos asseguro que é impossível a qualquer ser no mundo físico conservar a riqueza acumulada se ele não tem em conta que Deus, Criador, é o poder que a produz e mantém. Vede à vossa frente constantes exemplos de grandes riquezas que se vão em uma noite. Há milhares de pessoas que, nos últimos anos, se viram nessa situação. Embora tenham perdido seus haveres, se mantiveram firme conscientemente que eu sou a riqueza de Deus Criador em ação, agora manifestada em minha vida e em meu mundo. Abrir-se-ia a porta imediatamente para receberem de novo a abundância. Por que se diz de novo? Porque novamente ricos teriam construído um grande momentum de confiança. Todos os requisitos estavam à mão para que as riquezas continuassem. Mas na maioria dos casos, quando essas perdas ocorrem, é porque se permitiu a entrada de grandes depressões, frequentes ódios e condenações que fecharam a porta do progresso. Deixai que vos assegure, amados filhos de Deus Altíssimo, jamais existiu neste mundo uma condição tão má que estivesse fora da ativa presença de Deus Criador, eu sou, com sua eterna força e coragem para reconstruir de novo a independência financeira. Eu quero que os estudantes entendam o seguinte: nestes dias de derrubadas de tronos, de governos e de fortunas individuais, deveis compreender e saber que essas riquezas foram perdidas por ignorância e incompreensão. A presença eu sou, Deus Criador em ação, é a reconstrutora segura da fé, da confiança, da riqueza, ou seja, do que eles queriam fixar com sua atenção consciente. E assim permitem eles que esta energia interior flua através de seus desejos, pois este é o único poder que jamais deixou de conseguir algo. Todo indivíduo que tenha sofrido uma perda econômica deve imediatamente usar a maravilhosa afirmação de Yeshua: eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio, minha compreensão, ou o que seja necessário, pertinente. Digo-vos francamente, amado estudante, que não há esperança alguma no céu e na terra para aquele que persiste em manter em sua consciência, pensamentos e sentimentos de crítica, condenação e ódio de qualquer espécie, e até um leve desagrado. Isto vos leva ao ponto vital. O que vos diz respeito é apenas vossa própria atividade em vosso mundo. Não vos compete julgar a outrem.
porque vós não conheceis as forças nem as condições que o influenciam. Vós só conheceis o ângulo que vedes dele, e eu vos digo que, se alguém envia pensamentos de crítica, condenação e ódio a outrem, que é inteiramente inocente de toda a intenção de prejudicar o próximo, está cometendo algo pior que um assassinato físico. Por que que é assim? Porque o pensamento e o sentimento formam um único poder criador. E embora sentimento e pensamento possam não chegar a prejudicar, tem que voltar e trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo que as emitiu, e sempre com energia acumulada. Assim é que tais pensamentos daninhos contra outras pessoas destroem os negócios e assuntos de quem os envia. Não há forma possível de evitá-lo, a menos que o indivíduo desperte e conscientemente inverta as correntes. Vamos dar um passo adiante. Através de todas as idades, têm existido empresas comerciais nas quais uma ou mais pessoas tiveram o intento deliberado de prejudicar. E assim, outros indivíduos absolutamente inocentes foram tidos como culpados e presos. Eu vos digo que é uma lei infalível. Aquele ou aqueles que possam causar a prisão de pessoas inocentes, privando-as de sua liberdade de ação, atrairão a mesma experiência em suas próprias vidas até a terceira e quarta encarnações seguintes. Uau! Eu preferiria 1000 vezes morrer que ser um instrumento que pudesse privar de sua liberdade a qualquer dos filhos de Deus Criador. Não há crime maior na experiência humana de hoje em dia que o mau uso das evidências circunstanciais, porque, em 99% dos casos, verifica-se, posteriormente, que foram inteiramente falsas. Algumas vezes a verdade não é conhecida, jamais pelos sentidos exteriores. De modo que, amados estudantes, nenhum daqueles que buscam luz se constitua em juiz de nenhum filho ou filha de Deus Criador. Vamos supor que alguém a quem amamos muito esteja agindo disparatadamente. O que é que o mundo faz em primeiro lugar? Julga-o e critica-o. A coisa mais poderosa que se pode fazer a favor desta pessoa é enchê-la de amor e mentalizar. Eu sou Eu sou Deus Criador em ação, a única inteligência e atividade que controla este irmão ou irmã. Continuar falando e orando mentalmente a sua consciência é a forma mais eficaz de ajuda que se pode dar a esse ser. Muitas vezes, os argumentos verbais com tal indivíduo formam uma condição antagônica, intensificando em vez de apagar a atividade. No trabalho silencioso, conseguireis vosso alvo com absoluta certeza, pois a verdadeira magia é em pensamento, imaginação e sentimento silencioso. Ninguém pode saber o que a presença eu sou de um terceiro deseja fazer. Estas são verdades vitais que, empregadas, trariam grande paz às vidas dos demais. Muitas vezes, o esforço posto em alguns negócios não pode impedir a ruína dos mesmos, porque há na consciência dos atuantes em juízo e condenação ocultos ou um sentimento de ódio dissimulado em relação ao outro. O estudante ou o indivíduo que deseje progredir rapidamente na luz não deve nunca dormir sem que tenha enviado seu amor a todas as pessoas que considere tê-lo prejudicado em qualquer momento. Este pensamento de amor parte direto, como uma flecha, em direção à consciência da outra pessoa, não havendo nada que o possa deter, e produzirá seu resultado e poder onde foi enviado. Não há nenhum elemento causador de tantos males de corpo e de mente como o sentimento de ódio enviado para outro indivíduo. Não se pode predizer como irá reagir na mente e no corpo daquele que o envia. Em alguma pessoa pode produzir um efeito, em outra, um efeito diferente. Compreendei bem, o rancor ou ressentimento nada mais são do que outras formas de ódio, ódio em um grau menor.
Um pensamento maravilhoso para viver-se com ele é o seguinte: eu sou o pensamento e o sentimento criadores perfeitos, presente em todas as mentes e corações de todos e tudo e em todos os lugares. Esse pensamento é algo maravilhoso. Não apenas dá paz e repouso ao que o envia ou que o produz, mas também provoca dons ilimitados que vêm da presença eu sou. Outro pensamento é: eu sou a magna lei da justiça e proteção divina, atuando nas mentes e corações de todos. Podeis aplicar e usar isto com enorme força e poder em todas as circunstâncias. Outro decreto é: eu sou o amor divino que enche as mentes e corações em todos os lugares. Absolutamente tudo na experiência humana pode ser governado pela presença eu sou. O uso da presença eu sou é a mais alta atividade que se pode ensinar. Quando dizeis eu sou, pondes Deus Criador em atividade. Quando sentis e conheceis a enormidade do uso desta expressão, entendereis o enorme poder do eu sou. Quando dizeis eu sou o poder de Deus Criador Todo-Poderoso, não há outro poder que possa atuar. Tereis a liberdade e plena atividade de Deus Criador. Outra afirmação: eu sou a memória consciente e a compreensão no uso destas coisas. Quando dizeis a presença eu sou, veste-me com meu traje de luz eterna e transcendente, isto atua realmente nesse momento. O lugar secreto do Altíssimo é esta presença eu sou. As coisas sagradas que vos estou revelando não devem ser esquecidas. São como pérolas. Procurai conhecer sempre. Eu sou o perfeito uso do meu falar e em minha atuação em todo momento, porque eu sou a presença protetora. Então, a guarda sempre estará montada. A energia de Deus Criador está sempre à espera de ser dirigida, inerente à expressão eu sou. Está contida a atividade autossustentada. Agora sabeis que o tempo não existe. Isso vos traz ação instantânea e sua precipitação logo ocorrerá. Precedendo a manifestação, sentireis sempre uma quietude absoluta. Afirmações metafísicas para a pessoa que está em pleno processo judicial. Eu sou a lei, eu sou a justiça, eu sou o juiz, eu sou o júri. Sabendo que o eu sou é todo-poderoso, afirmai então que apenas a justiça divina pode se realizar nesta esfera. Uau, quanto aprendizado aqui hoje, hein? Bom, gente, vamos lá, vamos começar do começo. Agora eu vou fazer as considerações. Primeiro, o capítulo fala sobre meditação e a importância da gente incluir a meditação no nosso dia a dia, né? De manhã, à noite, a gente pegar 5 minutinhos. Eu pratico bastante a meditação, mas eu ainda não tenho essa constância de todos os dias. É algo que eu estou sempre buscando como um desafio, né? Uma tarefa que eu coloco, mas eu faço às vezes 15 dias direto, e aí depois um dia eu me perco, e aí eu fico 6, 7 dias sem fazer e volto a fazer. Então, não é, eu não tenho a constância de todos os dias, a disciplina, né, a educação de todos os dias sentar e meditar. Até porque tem dias que a gente já começa o dia quente, né? Já levanta e já vai fazer aquele monte de coisa. Então, nesses dias principalmente eu não faço, mas é uma meta que eu tenho, né, de colocar aí a meditação constante mesmo, como assim como escovar os dentes, assim como tomar meu café, fazer a meditação de manhã e agora ouvindo aqui, lendo, né, de Saint Germain, fazer também à noite, tá? Então, a importância. A meditação ela é maravilhosa para a gente em todos os sentidos. Na nossa saúde física, ela vai atuar, né, de forma que ela vai ajudar a controlar os nossos hormônios, os nossos níveis de estresse, e isso atua, né, em todo o nosso sistema nervoso, nosso sistema respiratório. Então, a meditação ela é comprovada, ela tem comprovações científicas da sua importância para a vida do ser humano.
Além disso, o nosso emocional e mental também vão ganhar suas regulações a partir né, daquela meditação contínua, constante. Então, é importante que a gente coloque isso, né, como uma meta, um objetivo, para a gente alcançar essa meditação diária. 5 minutinhos, você pode começar com 5 minutos, sentada, sentado, olhos fechados, respirando e observando a sua respiração. Meditação não tem segredo. Ela tem muitas crenças, muitos bloqueios. A gente carrega muitos bloqueios, porque por vários motivos, né? A gente vivemos tempos muito frenéticos, muitas informações, muitos estímulos. E aí parar para meditar pode ser algo que te desconcerta. Mas é educação, gente, é um adestramento que a gente vai fazer, né? Aos pouquinhos, você começa com 5 minutos, fechando os olhos, observando sua respiração, observando os pensamentos, deixando os pensamentos passarem. Depois você vai aumentando, 7 minutos, 10, 15. Hoje eu consigo ficar em estado meditativo, eu estou chegando perto dos 30 minutos, mas eu ainda não cheguei nos 30, né? Então, aos pouquinhos a gente vai aumentando, tá? Mas é importante que se faça 5 minutinhos de manhã, 5 à noite, e gradativamente vai aumentando. Depois, Saint-Germain traz a lei do perdão, como acho que foi a grande chave desse capítulo, né? A chave para mais um portal que se abre. A cada capítulo aqui eu sinto que é um portal que a gente vai abrindo, né, internamente. E a lei do perdão me trouxe aqui alguns insights, né? Muitas vezes, gente, e eu acho que isso é muito comum, não sei, é algo que eu percebo nos meus atendimentos, comigo também, e então eu acho que é algo comum, né? Mas pode ser algo comum do meu meio, mas veja se ressoa com você. Muitas vezes a gente faz uma pirraça interna para se manter na raiva, né, no ódio, no ressentimento, na mágoa, como se aquilo fosse uma compensação pelo mal que a gente sentiu que aquela pessoa nos causou. Então, sentir aquela raivinha, falar mal da pessoa, é algo que, de forma egóica, alivia a nossa dor. Mas isso vai gerando, é como uma bola de neve, né? Internamente, isso vai gerando muitos estragos na nossa mente, nas nossas emoções. E tem aquela frase de Shakespeare que eu adoro. Sentir raiva é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. A gente está prejudicando apenas a nós mesmos, né? O outro, se ele tiver com a frequência baixa, talvez ele receba ali alguns ataques psíquicos, algumas coisinhas, mas que vai retornar para a gente com uma carga muito mais pesada. E uma coisa que eu também reparo é que a gente tem essa dificuldade de liberar o perdão, que é como se a gente quisesse segurar essa raiva, justamente porque ela é essa compensação no ego, ela compensa a nossa dor. Então é algo que a gente precisa olhar. Muitas vezes eu já falei assim, não, eu sou uma pessoa livre de raiva, de rancor, de remorso, não tem isso dentro de mim não. Aí você vai para terapia e aí você percebe que você não é tão livre. Você está aprisionada em correntes e correntes de elos e elos de situações onde você se mantém ali numa raivinha de pessoas. E é importante invocar a lei do perdão. Talvez a gente não consiga fazer isso num primeiro momento. Talvez liberar aquele perdão de imediato seja algo muito pesado para a nossa consciência. Então a gente vai fazendo, vai se adestrando, né? O perdão ele deve começar em primeiro lugar por você. Há sempre uma mágoa, um remorso, um ressentimento com a gente mesmo. Às vezes a gente carrega aquele assim, nossa, como eu sou burra, por que que eu fiz isso? E tudo isso vai gerando ressentimento interno com a gente mesma. E a gente vai criando dentro da gente espaços para a raiva, para o ódio da gente mesmo. Então, o primeiro perdão, o primeiro perdoado na nossa vida é a gente mesma. A gente se pede perdão. A gente se aceita e para de se julgar.
e depois a gente vai levando esse perdão, expandindo, né, para as outras pessoas. E para que a gente tenha uma vida plena, uma vida fluida, é muito importante manifestar esse perdão, invocar essa lei, que é o que Saint Germain traz aqui. O estudante que se mantiver em atitude vingativa por algum mal imaginário ou real trará para si mesmo a incapacidade mental e física, né? Então a gente fica muitas vezes aquela situação X que ocorreu, ela vai ganhando forma e estrutura a partir da nossa imaginação. Às vezes não foi tem uma frase que fala assim, a história tem três versões, a minha, a sua e o que realmente aconteceu. Porque a gente vai construindo em torno daquilo ali toda uma narrativa que às vezes não aconteceu, gente. Isso é impressionante, a gente passa a acreditar naquilo, né? Porque a nossa mente, ela simplesmente vivencia aquilo que a gente comanda. Então, se você dá aquele comando de que aquilo aconteceu, aquilo se torna uma verdade. E você vai criando isso, né? Essa atitude vingativa, de raiva, de ressentimento, de desejar que a pessoa se estepe, que a pessoa se perca. E isso é muito ruim, gente. Não sei se vocês já vivenciaram algo assim. É horrível esse sentimento. Eu tenho um sentido extrasensorial que isso fede muito, sabe? Que a gente sente assim. Quando eu me sinto ressentida, quando eu percebo que eu estou muito ressentida ou com muita raiva de alguém, eu sinto que eu estou fedendo. E não só fedendo, eu estou assim, transfigurada, sabe? O meu semblante, assim, eu pareço aquela expressão demoníaca, sabe? Então, assim, é preciso orar e vigiar o tempo inteiro, porque estamos suscetíveis a isso, somos humanos, temos emoções. Enquanto a gente não educa, não trabalha a nossa inteligência emocional, a gente está suscetível a esse tipo de situação, né? De vivenciar essa raiva, esse ressentimento, esse desejo de vingança. E aí a gente precisa ter clareza de, opa, peraí, tá vindo esse sentimento? O que que eu vou fazer agora? E aí a gente invoca a lei do perdão e fala que as frases, né, os decretos, que também são ferramentas para a gente lidar com isso. Ele traz aqui também a questão da liberdade financeira e da importância, né, de construir essa liberdade financeira internamente. Por quê? Ele fala assim: apenas uma maneira segura sobre a qual se pode construir a liberdade financeira eterna, que é a de conhecer, de se sentir com todas as fibras do seu ser que você é. Eu sou a substância, a opulência, já aperfeiçoadas no meu mundo de todas as coisas construtivas que eu possa conceber ou desejar. Gente, esse decreto aqui é importantíssimo. Eu vou deixar ele na descrição, tá? Muito mais do que ter a riqueza em mãos, você precisa sentir aquilo em cada célula do seu corpo. Sentir essa riqueza como algo seu, um direito seu. E muitas vezes, a maioria delas, a gente tem muito medo do dinheiro. Muito medo de ganhar dinheiro, muito medo de ter dinheiro, porque foi uma programação, né, que fizeram. Fizeram essa programação para que o ser humano ele tivesse esse medo. Então, de um lado, instigam que a gente precisa ter o dinheiro para ter coisas, para ter conforto, e de outro, eles colocam o medo, que reprime. Então, a gente fica sempre nessa luta, igual aqueles ratinhos de laboratório, né, correndo ali naquela rodinha ali, sabe aqueles ratinhos correndo ali na rodinha gigante, correndo atrás de uma coisa que, enquanto você não se libertar, você nunca vai ter. Então a gente precisa entender em cada fibra do nosso ser que é um direito nosso, que Deus se emanou em cada ser, em cada ser humano, para que a gente, para vivenciar essa experiência humana de forma harmônica, né? No entanto, a gente quer estar sempre buscando problemas.
E ontem também eu vi uma frase, eu gosto muito de frases para dar exemplo, eu gosto muito de exemplos, né? Eu acho que isso fixa mais para a gente na prática. Mas eu vi uma frase ontem que ela falava assim, que preocupações não são os problemas de amanhã. Preocupações não resolvem os problemas de amanhã, mas tiram totalmente a paz do hoje. Então a gente fica aqui nessa eterna preocupação, né? Não sei por que que eu falei essa frase, mas enfim, tem a ver aqui. Depois eu vou ouvir de novo e vai fazer sentido. Mas é sobre isso aqui, da gente, né, entender essa lei, essa energia, essa frequência como parte do nosso ser, do nosso corpo. Nós somos, né? Você, eu, nós somos essa frequência do eu sou. O eu sou corre em minhas veias. E porque eu sou Deus, eu sou a criação do meu mundo. E eu posso criar, através do eu sou, o que eu quiser. Aí muita gente fala assim: ah, mas eu fico repetindo, isso não funciona, lei da atração é uma mentira. É, enfim, sobre tudo isso aqui metafísico, né? Física quântica, metafísico, lei da atração, todas essas leis universais aí. Muita gente fala que isso balela, né? Que não existe isso. Algumas pessoas que têm essa dificuldade, às vezes, de manifestar. Eu não acredito, porque eu repito, eu já fiz toda a técnica, não funciona. Sabe por que não funciona? Porque é isso. Você está querendo provar algo que você não acredita. Então você vai lá e faz para, né? Ou tem várias ramificações para isso não estar realizando, para você não estar conseguindo co-criar do jeito que você quer. Você está co-criando do jeito que você não quer, né? Porque a gente está co-criando o tempo inteiro. E se você chegou até aqui, provavelmente alguma coisa tem de crença, você acredita em algo do que está sendo dito, né? Mas e se você chegou aqui, mesmo tendo algo que acredita, e você não consegue cocriar a vida do jeito que você quer, é porque precisa de ajustes. Precisa de fazer alguns ajustes. A gente está cocriando o tempo inteiro. Eu também tenho os meus desafios, eu sou uma estudante, mas eu tenho os meus desafios. E em alguns momentos a gente pode se permitir, não se permitir, a gente pode cair naquela tentação da vítima, de, isso não funciona para mim. Isso acontece, mas você tem que retomar as rédeas imediatamente, para você não entrar, é como um carro descendo sem freio, um carro sem freio descendo uma ladeira. Se ele chegar na pontinha ali da ladeira e começar a descer, é só ladeira abaixo, né? Ele não vai conseguir puxar o freio de mão porque vai ser um desastre. Então a gente precisa, antes de chegar nesse topo da ladeira que está descendo, e frear e falar: não, espera, o que que eu estou fazendo de errado aqui? Tem alguma coisa que eu estou fazendo que precisa de ajuste. Manter um pensamento elevado é um grande desafio. Então, a lei da atração, e eu vou usar a lei da atração aqui, mas é tudo isso que a gente está falando aqui do eu sou, né, da presença eu sou. Ela precisa, a gente precisa sustentar esse pensamento. Não era isso que eu ia falar, gente. Mas enfim, a gente precisa estar sustentando o pensamento para que a gente consiga cocriar essa realidade. E para sustentar esse pensamento, a gente tem que estar em frequência elevada. E muitas vezes, quando a gente está buscando a lei da atração, a gente pode estar passando por alguns desafios e a gente se acha no direito de ser vítimas da nossa história. E quando a gente se torna vítima, a gente para de cocriar uma vida que a gente quer e cocria uma vida que a gente não quer. Então presta atenção, como que você está se comportando, o que está vindo para você aí, porque com certeza esse ajuste sendo feito, você vai conseguir criar aquilo que você deseja para sua vida. Nos negócios, Saint Germain traz também aqui a presença eu sou, Deus Criador em ação, é reconstrutora segura da fé. Ele fala, né, das pessoas que já perderam tudo e que elas conseguem se reconstruir a partir desse princípio aqui da liberdade financeira eterna, que é aquela pessoa que ela não, não é que ela
está buscando a liberdade financeira, ela sabe que ela é a liberdade financeira. Ela sabe que em cada átomo do seu corpo, cada partícula dela vibra a liberdade financeira. Então ela reconstrói. E aí ele dá essa frase para a gente usar. Quando a gente sofre uma perda econômica, ou quando a gente, né, nosso, eu gosto assim de pensar até quando eu tô aqui com o meu negócio meio que caminhando meio capenga, né? O meu negócio, a minha empresa, a minha, o meu trabalho, quando ele tá meio capenga, você usa isso, né? Eu sou a ressurreição e a vida do meu negócio, da minha, dos, dos meus atendimentos, dos meus clientes. Eu sou a ressurreição e a vida do meu dinheiro, da minha conta bancária. E assim você vai reestruturando o seu negócio. Então essa frase é muito importante, esse decreto é muito importante, né? Foi usado por Jesus, pelo Mestre Jesus. Então, para finalizar, ele finaliza com o capítulo anterior, que é o pensamento e o sentimento formam o único poder criador. E embora sentimento e pensamento possam não chegar a prejudicar, eles têm que voltar e trazer consigo as condições enviadas pelo indivíduo. Então, se eu estou aqui e alguma pessoa, eu sinto que alguma pessoa me fez mal, né? Porque é a partir de mim. Essa pessoa ela faz o que ela quiser. Isso vai me afetar ou não a partir de mim, a partir de que eu dê essa concessão, né? Então eu dei a concessão para isso me fazer mal e eu sinto que isso me fez mal. E eu falo, nossa, aquela pessoa vai me pagar. Nossa, essa pessoa ela é muito. Ela vai vir. A lei divina não falha. Vai voltar tudo para ela isso que ela me fez. Eu tô com ódio dessa pessoa. Essa pessoa é maldosa. Eu não sei o quê. E vou praguejando. Esse pensamento enviado com essa carga de sentimento, ele pode não chegar nem encostar nessa pessoa, igual eu falei no início, né? Se essa pessoa tiver com a vibração baixa, às vezes vira um ataque psíquico, pode trazer uma prejudicada ali para a pessoa, mas ele volta para mim com a carga muito pesada, é igual um bumerangue, gente. Gente, e isso eu já vivi na prática, tá? Isso volta com uma carga pesadérrima, que é a lei do retorno, né? Tudo que eu envio volta para mim 3 vezes mais. Então, se eu envio amor, eu vou receber 3 vezes mais amor. No entanto, se eu envio ódio, você imagina a carga pesadíssima que esse bumerangue volta para me atacar. Então, pensais, orais, vigiais, porque é importante que a gente mantenha essa frequência. Vai dar aquele comichão para a gente ficar com ódio da pessoa? Pode dar. Pode ser que dê isso. E eu ainda não soube explicar, assim, mas é como se a gente ficasse naquela pirraça, né? Ai, sabe, uma dificuldade de perdoar, como se a gente tivesse no ódio um respaldo ali para tudo aquilo e ele fosse salvar a gente. E é totalmente o contrário, né, gente? Então, assim, a gente fica naquela raiva, aquela runha, né, com a pessoa. Isso não resolve a nossa vida. Então, a gente tem que sentir isso, já muda o pensamento ali na hora, não. Eu envio amor para essa pessoa. Eu aprendi com uma amiga minha muito tempo atrás, muito antes de estudar qualquer coisa que eu estudo agora. E eu estava com muita raiva de um ex-namorado que eu tinha terminado, a gente tinha terminado, eu estava sofrendo demais, eu estava naquele limbo do fim de um relacionamento. E eu estava com muita raiva, muita, muita, muita raiva. E eu ficava o tempo inteiro, eu falava nele o tempo inteiro. E com muita raiva. Aí um dia essa amiga minha, acho que ela já estava cansada de ouvir, eu vi daquela lamentação, aquele muro de lamentações, que eu transformei ela num muro de lamentações, e ela virou e falou assim, Carol, posso te falar uma coisa? Fecha os olhos agora e envia uma chuva de amor. Envia, imagina rosas brancas caindo sobre ele. Envia muito amor para esse homem. Aí eu falei assim, nossa, e essa minha amiga é muito louca, assim, muito doidinha mesmo. E eu falei, nossa, isso tá vindo dela. Eu achei até estranho, porque ela era aquela pessoa que, tipo, ela fala palavrão, ela, sabe, da pessoa irrita ela, ela vai lá e xinga. Mas ela tem um coração muito bom pra esquecer. Tipo, ela xinga ali na hora, ela desabafa, fala o que tem pra falar e depois passou. Então eu entendi, né? Compreendi que ela tinha essa facilidade de perdoar. E aí ela falou: olha, envia isso. Fecha os olhos, respira fundo, imagina uma chuva de pétalas de rosas brancas caindo nele e envia uma chuva de amor para esse homem. E eu fiz isso.
E assim, com pouco tempo eu fui conseguindo tirar essa pessoa da minha vida, né. Eu estava alimentando essa pessoa na minha vida, o sentimento de ódio alimentava a imagem dessa pessoa na minha vida e eu não conseguia esquecer, não conseguia passar adiante. Então isso foi muito importante para mim. E é sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa leitura de hoje. Voltamos depois com o capítulo 10, que também vai falar muita coisa bonita. Mas pratiquem a meditação, pratiquem a lei do perdão, lembre-se da lei do retorno. Então, quando você for enviar algo para alguém, envia amor, envia luz, né? Faz esse exercício, envia para essa pessoa uma chuva de amor com rosas brancas, para que ela esteja em paz. E ela estando em paz, você também vai receber a sua chuva de paz. E que maravilha isso, né? Se você gostou e fez sentido, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho. Vamos compartilhar coisa boa, porque tudo que a gente emana volta pra gente 3 vezes mais. Se você dá um like aqui, você também vai estar aí recebendo seus likes, você também vai estar recebendo comentários, você também vai estar recebendo inscritos no seu canal. Então vamos fazer coisa boa, porque o retorno é sempre certo. Um beijo grande, com muito amor do meu coração para o seu. Carol Daimon aqui falando. Até o próximo áudio. Tchau, tchau.